Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live que estamos fazendo como sequência desse segundo momento de uma série de lives que começamos já em fevereiro deste ano e estamos nos desdobrando agora nessas lives que vamos tratar fundamentalmente acerca da família. E hoje eu vou até colocar aqui o tema da live de hoje, família, dois pontos, um lugar de conflito, conflito e paz. É? Vamos lá, deixa eu fixar aqui. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma pessoa da Cuxa, já chegou aqui, deixa eu que aí eu já aproveito, apresento, claro, vai se apresentar, mas contar um pouco de como se deu a nossa... Maurício, Olá, tudo bem? Boa noite. boa noite, tudo jóia? Tudo ótimo. Bom Vamos, te rever. desculpa. Tudo bem? Peraí, tá falhando aqui. Tem Tá, alguém me ligando bem agora, não agora, né? Pronto. Tá me ouvindo bem? tô lhe ouvindo bem, vendo bem e lhe Tá ouvindo ótimo. bem. Alguém E você resolveu tá me me ouvindo ligar bem bem, me agora. vendo bem também? Tá tudo ótimo. Prazer em revê-lo. Prazer, nossa, coisa boa. Eu estava, antes de aceitar o convite que você tinha me mandado para iniciar a live, eu estava contando às pessoas que estavam chegando que nós nos conhecemos por ocasião do ano passado, de eu ir gravar um curso na Brasil Paralelo e nós Perfeito. tivemos a Sim. grata satisfação de nos encontrarmos naquela oportunidade. E Foi daí excelente, foi muito legal. foi muito bom lhe conhecer e bom que nós fizemos lá juntos e tivemos esse vínculo bom. E quando nós Com estávamos pensando certeza. sobre pessoas que poderíamos estar convidando para tratar sobre o tema de família, esse lugar de conflito e paz, eu falei com Yasmin, nós estávamos pensando exatamente em nomes e veio a lembrança Que do teu legal. nome Obrigado pela para lembrança. que a gente e sobretudo pelo trabalho que você vem fazendo com o seu filho, né? No xadrez, Sim. rapaz, aquilo fantástico. E nada mais, por isso que veio a calhar nessa nossa live, uma vez Aham. que nós estamos tratando exatamente sobre essa relação de conflito e paz, e para um bom enxadrista, essa relação de conflito e paz é importantíssima. Então, assim, É. eu já fiz essa introdução de como nós nos conhecemos, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco para os, aqueles que estão nos acompanhando e que eventualmente vão assistir essa live em um outro momento, para que a gente Ah, pudesse bacana. Tudo bem. entrar no tema. E muito obrigado Bom, mais uma vez por ter aceitado o claro, convite. não, o prazer é meu, eu que agradeço aqui. Bom, eu sou Maurício, né? Tá escrito aqui na plaquinha, quem me esqueceu durante a live aí. Bom, resumindo, resumo da minha trajetória, para não ser muito longo. Bom, eu tenho 34 anos, casado, tenho 2 filhos, tenho uma menina também, né? Você falou do jogador de xadrez, mas tem uma menininha também. Né? Eu, enfim, fiz carreira no mercado financeiro, você lembra disso aí? Fiquei 13 anos no mercado financeiro e decidi sair do mercado financeiro para trabalhar com educação, enfim, trabalhar com família, essa questão toda. Eu fiquei um ano na Brasil Paralelo, eu cuidava da criação dos cursos, né? Você foi uma das pessoas com quem eu estive, né, nesse período. Estou vendo aqui um monte de gente entrando, várias foram pessoas que eu tratei durante esse tempo. E eu fiquei lá durante um ano, saí de lá, agora eu tô autônomo, né? Ainda tô desenvolvendo alguns projetos, né? E eu tenho 2 filhos, enfim, um menino, que é o jogador de xadrez Matias, tem 10 anos, e a Alexia tem 7 anos, né? Uma coisa que eu até aproveitar aqui, não vou fazer marketing, a intenção não é essa, mas uma coisa que eu tenho aqui, que acho que a gente pode falar eventualmente. Você falhou aqui, eu vou continuar. Não, não, porque eu acho que o nosso contato foi muito Esse, rápido lá, acabou não tendo essa oportunidade. É,
Ah, bom, então, isso aqui é um negócio que eu fiz. Enquanto eu ainda estava no mercado financeiro, eu fiz esse produto que era, enfim, que é uma maneira de transformar em uma forma lúdica a criação dos hábitos familiares. Então aqui a gente tem, em forma de jogo, em forma de brincadeira, 70 hábitos que as crianças devem adquirir ao longo da infância, né? Então, isso mostra assim, que eu, mesmo estando no mercado financeiro, eu estava bem engajado nessa questão de educação, Vou querer, vou Não, querer. vai, deixa eu ver se está me ouvindo aqui. Não. Isso aqui está ruim. Então, eu sempre tive muito interesse nisso daí, tem muitos livros aqui sobre esse assunto. Então, apesar de eu ser um cara formado no mercado financeiro, eu sempre tive esse interesse por educação, sempre esse interesse pela forma como as pessoas aprendem, como elas desenvolvem as novas habilidades, enfim, conhecimentos. Sempre esteve na minha mente, né? Inclusive os hábitos, né? O que torna... Porque como que uma coisa se torna hábito, como ela se torna um vício, enfim, como é que a gente deve conduzir, né, esse ensino, né, para as crianças e para nós mesmos. Então é mais ou menos isso, tá? Não sei se eu demorei demais aí, mas é por aí. Foi ótimo essa introdução, sobretudo porque é, a gente pensa que o mercado financeiro ele está tão distante dessas problemáticas do cotidiano, mas é um ledo engano, né? Porque, inclusive, quando a gente vai estudar as primeiras lições em psicologia econômica, a gente vê o quanto a economia e finanças tem tudo a ver com emoções, com afetos e com como você conduz a sua vida do ponto de vista psicológico. Então, É não é muito verdade. distante, não é muito distante a gente falar de mercado financeiro e de família e de economia, porque Sim, tudo sim. está interligado com as emoções e a psique humana. É muito Com interessante isso. certeza. E assim, Maurício, foi interessante você iniciar a sua fala tocando nesse assunto, né, num ponto de transição entre uma área de atuação e outra, aparentemente díspara, Uhum. porque todas essas questões, todos esses problemas de ordem econômica, financeira, né, é claro que ela vai ter uma origem. E na live passada, que nós fizemos uma live sobre coisa de que tudo começa em casa, né? Um livro de Donald Winnicott, no Sim. qual a gente parte desse princípio, né? De que tanto as soluções quanto os problemas, quanto, vamos dizer assim, a segurança e a insegurança que você vai ter, inevitavelmente isso tem uma origem familiar, isso tudo começa em casa, né? Sim. Então, a casa é, sobretudo, um espaço de convivência primária. E como é que você vê esse lugar de convivência primária, como a importância dele e a necessidade de fazermos investimentos, né, nesse espaço primário, nesse espaço primeiro das nossas relações interpessoais? Então, assim, pensando aqui no que você acabou de dizer, primeira coisa que me veio à cabeça, aqui à mente, é que atualmente a gente tende a atribuir muita função para as escolas. A gente tende a entender que a educação acontece nas escolas, né? Então as escolas, aos poucos, elas foram expandindo o tanto que elas vão ensinar. Elas inicialmente tratavam apenas da alfabetização e acabou, né? Aos poucos foi ensinando outras disciplinas, agora ela versa até sobre a maneira de tratar, sobre a maneira de interagir com as pessoas, o que é certo, o que é... Ela começa a expandir e entrar até em questões que antes eram naturalmente tratadas pela família, né? E aquilo, assim, entrou no imaginário das pessoas, começou a ser uma coisa tão habitual, né, que muita gente simplesmente atribui à escola 100% do trabalho educacional, de formação da criança, e deixa de fazer a própria parte, né? Inclusive, esse produto que eu mostrei aqui, educativo, ele faz justamente isso. Ele chama os pais para serem, de fato, as pessoas que estão conduzindo a educação das crianças, né? Então tem essa transferência. Eu digo
muitas vezes, que as pessoas tratam o próprio lar como uma espécie de empresa, né? Bom, eu tenho que fazer tais coisas, a roupa tem que estar limpa, as atividades têm que estar realizadas, as contas estão pagas, e as crianças estão entretidas, está todo mundo feliz, meio que checklist, e aí está indo na escola, está indo bem na escola e acabou. Trata aquilo como um sistema, como uma empresa. Então, são administradores de empresas, e as crianças são como se fossem simplesmente tarefas a serem cumpridas. Então, isso é uma coisa que eu acho fundamental, né? A gente não pode ver isso dessa forma. De fato, os pais ali são a primeira fonte de aprendizado. A família ali é fundamental. Isso tem que ser resgatado com urgência. É verdade, Maurício. E é muito importante você iniciar essa fala sobre a questão da importância da família, esse lugar primeiro espaço de convivência que nós temos, porque, de fato, há uma espécie de transferência, como você colocou, essa primazia do lugar das relações interpessoais, que sai da família e vai para a escola. Né? Alguns pais, inclusive, ficam na expectativa de quando o filho estiver na idade para estar colocando na escola. Até antecipam isso com o advento do chamado berçário. Né? Já vai introduzindo cada vez mais cedo a criança nesses espaços e tirando-o do espaço familiar, tirando-o da família. Em que pese, obviamente, que não é pretensão dessa live agora entrar nas discussões, nos pormenores das questões relativas à economia, né? A produção econômica das pessoas. Então, precisar sair de casa, o esposo, a esposa, e aí os filhos ficam com quem e tal. Não é essa a intenção de agora, embora isso esteja presente. Mas há essa transição mesmo, há essa passagem da primazia do lugar fundamental da convivência interpessoal, da família para a escola. Isso acontece cada vez mais cedo, né? Tanto por necessidade, como você falou, eventualmente uma necessidade que a gente atribui principalmente à parte econômica, né? Bem antigamente, digamos, o salário do homem era suficiente para sustentar. Hoje em dia já não é mais. Então você precisa dos dois trabalhando, na maior parte das famílias, né? Você precisa do casal trabalhando para suprir as necessidades econômicas básicas, o que faz com que a gente precise levar a criança cada vez mais cedo para a escola. Então, os meus, inclusive, eles foram para a escola, e não é escola, foram para mão de terceiros com 4 meses. Então, com 4 meses, a criança ainda está naquela necessidade do afeto, de estar em contato com os pais o máximo de tempo possível, e já estão ali na mão de cuidadores, e sabe-se lá o que acontece na escolinha. Primeiro que a criança não sabe falar, ela não sabe relatar se aquilo está bom ou não para ela, ela simplesmente lida com aquilo, mas com certeza, você sabe que não tem aquele afeto, por mais que seja uma excelente berçário, isso não importa, né? O amor que os pais têm pelas crianças não tem outro igual, não existe outro igual, por melhor que seja o cuidado, né? É verdade, Maurício. Então aquilo lá é perdido, né? Exato. E quando você citou a idade entre 4, 5, 6 meses, essa é a idade que ainda o Winnicott coloca como sendo um momento de quase que dependência absoluta da mãe e do bebê. Com certeza. Os 6 primeiros meses, em média, são os momentos mais cruciais na formação do psiquismo humano. As pessoas desconsideram isso, mas as grandes estruturas psicóticas se estruturam, se fazem ali. Né? A gente sabe que essa separação, né? Não é só o ser humano que sofre com essa separação, né? Até, não sei se quem tem gato aí, mas, por exemplo, a gente tem vários gatos aqui em casa, o pessoal fala, não pega gato que foi separado da mãe muito cedo, porque eles têm alguns problemas emocionais. Tem gente que fala isso, né? E por que com o ser humano seria diferente? Um ser muito mais complexo em termos cognitivos e tudo, né? Por que separar o humano não tem problema, né, dos pais, e com os gatos dá problema? Entende? É um paralelo, talvez meio bruto, mas se os gatinhos ficam estressados a vida toda ao se separarem dos pais tão cedo, por que nós não ficaríamos? Então, eu vejo isso aí, eu considero isso crítico, né? E tem gente que já fala 4 meses, 5 meses, não, mas é preciso ver outras crianças.
A criança com 4, 5 meses está lá descobrindo onde está a mão, onde acaba o braço, onde começa ela, onde acaba a própria mão, onde começam os objetos fora. Ela ainda está ali mapeando esse ambiente e já está pensando em socialização, ela nem percebe o outro, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa, para ela, nessa idade, a mãe basta. A mãe já é o Vai embaixo. suficiente. A mãe já basta. É. Né? Depois é que a criança... Aí sim. Por isso que existe uma relação, se estabelece, né, um critério, né, na relação entre o ser humano e o outro. Por exemplo, ainda quando bebê, a relação é fusional, a relação é entre mãe e bebê. Quando o ser humano passa a fase da criança, aí já é uma relação entre criança e família. Exatamente. É. Depois que Exatamente. se estrutura essa criança, e aí ela pode ser colocada em contato com a sociedade de forma mais segura, aí sim, a gente tem o indivíduo e a sociedade. Né? E esse até processo brinco, de transição vai ter que acontecer de modo gradual e contínuo e respeitando principalmente os processos de maturação. Não pode ser de forma tão abrupta. Imagina o conflito que vai se instalar naquele ser humano ainda muito, muito jovem, né? Um bebê ou uma criança com essas rupturas, com essas separações abruptas. Eu brinco, né, que a mãe se torna a mãe, às vezes até antes do nascimento, né, já está ali com toda aquela alteração, mas o pai só se torna pai depois de uns 6 meses, porque até ali a criança nem percebe que existe o pai. Pega ali, eu pegava o meu filho e parecia que eu era um ser completamente estranho a ele, né, ele só começou a me perceber ali, de fato, eu sentia isso pelo menos, quando ele já tinha uns 6, 7 meses. Pô, agora eu virei pai, antes eu estava ali só convivendo, né? Então, eu até comento quando... Isso a gente demora para aprender, mas depois que um amigo meu foi ter filho, eu falei para ele, é o seguinte, ó, você como pai, você como marido, você cuida da tua esposa cuida do filho. Não inventa de ficar querendo enfiar regra ali, falar como é que ela tem que fazer as coisas, né? Minha esposa deve estar ouvindo isso, deve ter falado, pô, você não fez isso aí não. Mas é muito difícil de fazer, né? A gente falar é fácil, mas cuida da mulher e a mulher cuida da criança, porque é isso que tem que acontecer. O homem tem que ajudar. É exatamente isso. É exatamente isso. A função do pai, nesses primeiros momentos, é de oferecer condições para que a mãe possa exercer a maternidade dela da melhor forma possível. Então, é de dar suporte, o pai dá suporte à mãe para que a mãe faça uma maternagem suficientemente boa, da melhor forma das condições que ela pode. Já aí no tema da live, né? Família é lugar de conflito e paz, né? Isso é uma origem de muitos conflitos, é justamente nessa troca de dinâmica, né? No momento que o casal passa a ser uma família, né? Muda completamente, né? Isso é um tema aí, não é para uma live, é um tema para várias conversas, né? Mas é verdade. É uma coisa muito complexa. A formação do casal, e foi uma coisa até que eu estava tratando junto com o Arno na live passada, que nós falamos exatamente sobre o tema Tudo Começa em Casa, e ele estava chamando a atenção de forma muito inteligente sobre a formação do casal. Antes de se formar uma família, tem ali a união, a aproximação e a união de duas pessoas que formam um casal, que é uma terceira entidade, que não é nem um indivíduo, nem um outro, mas é o casal. E esse casal é que, a partir dele, haverá todas as condições de possibilidade para que existam filhos, exista a vida em família, etc. E, de fato, esse conflito que começa na relação, né, do configere, desse encontro de diferentes, que começa na formação da família, é algo importante porque a gente tem que saber manejar esses conflitos. A gente acha, e às vezes tem-se a impressão de que a família é um lugar de muita tranquilidade, de paz, de harmonia, etc. Mas a gente sabe que é um dos lugares onde se vive os maiores e mais profundos e dramáticos conflitos humanos. Com certeza. Com certeza. Só que, qual é o grande lance e o que a família proporciona por definição? Ela, enquanto um serviço, aquele que serve aos seus membros, oferece as condições para que a gente possa experimentar esses conflitos, esses embates, mas de modo que manejá-los
de modo a manejá-los na criação das condições para que todos possam viver plenamente, né? Não é a ausência, e é interessante porque a paz não é a ausência de guerra. Isso até trouxe por ocasião da tese do meu doutorado, que eu tratei sobre a criação de cultura de paz, de que deixar claro que a paz não é a ausência de guerra, não é a ausência de conflito, mas a capacidade de suportá-lo. A capacidade de suportar o conflito, a capacidade de suportar as tensões, que se assemelha ao conceito de saúde, que não é a ausência de doença, mas a capacidade de responder, que o corpo e a mente têm, de responder satisfatoriamente diante de uma situação de desajuste, transtorno, Claro, né? Com ou seja, certeza, de adoecimento. Interessante essa visão, sim, sim. Com Então, certeza, assim, com certeza. a família é um lugar de conflito. Não pode se tirar essa perspectiva, né, de foco. Porque é exatamente nesse lugar que a gente precisa gerenciar os conflitos, primeiro entre o casal, em seguida entre os pais e os filhos, na sequência entre os filhos e os irmãos, os filhos e entre eles, os irmãos em si, que muitas vezes os pais são convocados na posição verdadeiramente de juízes, né? Mãe, vem aqui, papai, e tal. Então ali os pais precisam estar para tomar uma posição e ajudar e favorecer, inclusive, que eles possam amadurecer uma posição de justiça e de virtude, obviamente, como você colocou, e tudo isso está no âmbito e no escopo da família. Com certeza. Eu vejo essa principal questão aí que pode ser melhorada nas famílias é justamente a expectativa, né? Na hora que você tem um filho, quais são as expectativas que você tem? O que você acha que está acontecendo na hora que está surgindo um novo integrante na família? Está saindo uma criança nova ali, ou várias crianças. O que está mudando na dinâmica familiar, né? O que o pai pode esperar, enfim, em termos de satisfação e de problemas, de responsabilidades, e acontece o mesmo com a mãe. Então, a gente vê, eu observo muitos desses problemas. Eu posso estar enganado, mas parece um pouco de imaturidade, não da pessoa, mas nessa visão do que vai mudar. No momento que você coloca uma criança no mundo, né, a prioridade tem que ser a criança. Então, assim, até esses dias eu estava falando, poxa, se é correto ou não viajar sem os filhos, né? A gente estava falando sobre isso. No momento que você tem as crianças, né, ela faz parte, então, de tudo. Eu não consigo me ver viajando sem as crianças, por exemplo. Tem gente que diz que precisa disso. Então, parece um pouco essa questão de o que eu devo entregar para a minha família, o que eu espero receber. As coisas mudam. A mulher para de olhar o homem lá como, enfim, a única... para de receber a atenção total da esposa e a atenção vai para a criança, né? E a criança, aos poucos, começa a ver o pai como um herói, uma referência, e por aí vai. E toda essa dinâmica tem que ser muito esclarecida, né? E eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para dizer toda essa dinâmica. Você deve fazer isso mil vezes melhor que eu, mas isso tem que ser entendido antes. Então a gente vê muitos problemas de casais que estão lidando com a família, tentando resolver problema de solteiros, quando eles eram sem os filhos, né? Casal sem os filhos. O velho tem problema que da entender frustração. essa mudança. O quê? O velho problema da frustração. Exatamente. Então, você colocou como quebra de expectativa. Sim. Então, não dá para esperar que você vai receber toda a atenção da esposa, a esposa não vai receber toda a atenção do marido, enfim. Tudo isso vai mudando. E outra coisa que eu considero fundamental, inclusive para os casais que ainda não têm filhos, é conversar sobre a maneira de criar os filhos. Pega exemplos, vê como é que vai ensinar certas coisas, né? Eu, por exemplo, minha esposa que está aí acompanhando, ela vem de um mundo totalmente diferente, ela tem um emprego totalmente diferente do meu, jeito de pensar totalmente diferente do meu. É até curioso olhar todas essas diferenças, mas tem uma coisa que é em comum, né? Os valores que a gente quer passar para os nossos filhos. Então, às vezes, pode ser tudo diferente, contanto que isso seja igual, quase, assim, a maneira que a gente vai tratar dos problemas tem o mesmo peso, a gente dá a mesma importância para as coisas.
Isso acho que é uma coisa fundamental. Então, se um do casal quer tratar a criança de um jeito, outro quer tratar de outro, isso precisa ser resolvido. Inclusive por bem da própria criança. Ela não pode, o pai dizer que pode, a mãe dizer que não pode, né? Isso tem que ser estabelecido de forma coerente. As regras têm que ser as mesmas, né? A ênfase tem que ser a mesma, a autoridade tem que ser a mesma. Então, é muito comum, né? A gente ter, por exemplo, problemas em que a mãe, por exemplo, está dando uma bronca, o pai vai lá e alivia, ou seja, ele retira a autoridade da mãe, às vezes na frente das crianças, ou mesmo depois. Então, toda essa parte tem que estar alinhada. Isso eu acho que é fundamental. Senão você começa primeiro a ter fonte de conflito, né, e criar um problema maior. Né. Outra coisa, né? Assim, bom, fala aí. Por favor, não, fica à vontade. Você está colocando outro ponto. Vou continuar raciocínio. Não, imagina. Outra coisa, eu uso como lema isso, para minha visão de educação como um todo, é assim: educação de filho, se você estiver fazendo e está parecendo fácil, provavelmente está errado. Eu uso esse conceito. Então, se você foi lá na internet, achou um truque para a criança não fazer birra, ou há um truque para a criança... Esses truques, né? Essa coisa de estrelinha, vai dar uma recompensa, se você fizer isso, faz aquilo. Todos esses truques, né? Eu uso isso como uma regra de ouro aqui na minha casa. Esses truques são errados, são ruins. Sim. Inclusive, tem um livro muito bom. Deixa eu ver, eu não separei os livros, eu deveria ter feito isso, mas eu posso passar depois. Um livro do Alf Kohn, que ele fala Punidos pela Recompensa, e ele fala justamente disso, ele trata disso. Como que esses truques de educação, na verdade, você está criando um problema maior. Né? Então, primeira coisa, se for fácil, provavelmente está errado. Se for rápido, provavelmente está errado. Né? Então, eu uso isso como regra geral. E outra coisa, se durante uma decisão, ou eu tomei uma decisão, e depois eu parei para pensar, e pensei, puxa, isso foi conveniente demais para mim, provavelmente está errado. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante. Colocou um moleque na televisão, para ele ficar quieto, colocou a criança ali no celular para ter um jantar tranquilo, né? É muito conveniente, é muito fácil, né? Então, eu também eu fujo desses confortos. Né? A gente, na verdade, está criando um problema maior depois. Então, assim, lugar de conflito e paz. Essa questão de conflito e paz, né? Quanto que você quer... Você falou mesmo disso, né? Da saúde. Eu achei essa analogia muito legal, né? Quanto você tem que fugir da doença, né? E quando você tem que enfrentar algum problema, algum sintoma. Então, mais ou menos, dá para fazer uma analogia disso com as crianças. Você coloca a criança no celular para ter um jantar tranquilo. De repente, ela está ali todos os dias no celular ou na televisão, e todos os jantares são tranquilos. É a mesma coisa que você está com uma dorzinha de cabeça e sempre tomar um remedinho lá para não ter a dor de cabeça. E você nunca vai examinar o que está causando aquilo. Então, muito provavelmente, você está escondendo um problema maior, que é o que acontece com as crianças. É verdade. A conveniência ali, a praticidade, a agilidade, né, a preguiça de lidar com a situação, você vai ter um problema muito maior depois. E aí elas vão ser mais difíceis de mudar, já vão ter experiências próprias, opiniões próprias, né? E aí você tem na tentativa forçada de manter a paz, como você colocou aqui, né? Você acaba fugindo demais de um conflito pequeno, mas ali. Né? Não é porque você não está enfrentando, às vezes, um conflito que a guerra não está acontecendo, né? Voltando a essa analogia mais uma vez, entende? Exatamente, exatamente. Maurício, isso que você falou a respeito entrega no celular para ter um jantar tranquilo, assistir televisão para não estar trazendo aborrecimento, ou para que eu possa trabalhar em paz, etc. Na verdade, você está fugindo da necessidade de um conflito importante, e ao invés de você estar ali plantando as condições para que você possa suportar esses conflitos, ou seja, maturar a paz, você está criando as condições para um confronto e uma verdadeira guerra que depois você não vai ter mais como gerenciá-la. E vai para o embate, vai para a ruptura, que a grande questão é essa.
que a gente precisa evitar ao máximo, porque a família ela é constituída por uma unidade. Só é família enquanto você se mantém unido. A família tem isso, são laços. Então, a ruptura desses laços, que é exatamente a quebra dessa família, se dá porque os conflitos não são gerenciados o suficiente para se fazer paz entre as pessoas. Por que isso acontece? Porque você fica fugindo dos problemas, fica fugindo das dificuldades, fica fugindo, como você mesmo disse, né? Se é fácil e se é rápido, muitíssimo provavelmente vai estar errado. Por quê? E é interessante porque é o seguinte, a coisa da facilidade e da rapidez está diretamente associada à imaturidade. Qual é a diferença fundamental entre o universo imaturo, infanto-juvenil, e o universo maduro do adulto? É que a criança pensa que o mundo se faz assim, no estalar de dedos, num piscar de olhos. O Winnicott diz que a criança destrói e cria o mundo num piscar de olhos. E o adulto sabe que a vida se dá em processo. E um processo é uma sequência de acontecimentos dentro de um determinado espaço de tempo. Então, o adulto sabe que para você obter um determinado resultado e realizar uma determinada obra, isso requer tempo e isso requer uma sequência de atos e práticas que lhe façam realizar aquela obra contente. A criança não pensa assim. A criança pensa que me dá, tem que estar. Quer dizer, a coisa imatura e imediatista. E na educação, principalmente na condução da família, obviamente pelos pais, né? Ele tem que ter em mente isso. As respostas não são fáceis, a condução não é fácil, e não é de uma hora para outra que seu filho vai aprender a escovar os dentes, fazer a lição, chamar você de senhor e de senhora, pedir a bênção e rezar com você. Não é de uma hora para outra. Com certeza. É um processo. Essa questão de formação dos hábitos, né, até nesse jogo que eu mostrei aqui, para quem não viu, né, tem aqui várias cartas, por exemplo, esse é um exemplo que eu uso muito, por exemplo, da descarga quando usar o banheiro. É uma coisa tão simples, eu falo, é um botãozinho ali, né, por que a criança não aprende? Assim, você tem várias formas de resolver esse problema, esse hábito e qualquer outro que vier à cabeça, né, por exemplo, você pode usar uma técnica de recompensa, digamos, se você fizer isso todos os dias, você vai ganhar alguma coisa, o pior cenário é você vai ganhar dinheiro, né? Ou você pode usar uma técnica que acaba sendo a mesma coisa, que é uma punição. Você vai sei lá, gritar com a criança, vai bater na criança, sei lá, cada um vai escolher um jeito aí. Ou, né, todos eles são rápidos. A criança vai buscar o prazer, fugir da dor ali de uma forma bem imediatista, como você disse. E tem outra maneira, que é a maneira com calma, todo dia. Você fala, olha, tá vendo aqui, esse negócio aqui tem que ir embora, não dá para deixar assim, aperta aqui, lava a mão, abaixa a tampa. E vai repetindo aquilo pacientemente por muito tempo. Ninguém tem paciência infinita, né? Não vai achar que porque eu estou falando que eu tenho infinita paciência. Eu não tenho, uma hora você fica nervoso. Mas o lance realmente que eu considero importante é você planejar. Como é que você vai lidar com aquela situação? Como é que você vai fazer o seu filho comer um alimento que ele não está acostumado, ou fazer com que ele saia da televisão, Você tem que ter uma estratégia e seguir aquela estratégia. Não adianta ficar nervoso de repente. Você está ensinando que o papai fica nervoso, a mamãe fica nervoso, e tudo bem ficar nervoso. Será que é por aí, né? Então, o que vende? Se você for na Amazon, o que vende? São truques rápidos. Tem livros que literalmente chamam como fazer seu filho fazer a lição de casa todos os dias. O que você está fazendo? Isso são truques. E o que você acha que venderia mais? Ou, digamos, vamos dizer que eu publiquei 2 livros. Um que vai falar assim, crie bons hábitos no seu filho instantaneamente. E outro eu vou falar, ensine seu filho a dar descarga em menos de 5 anos. O que você acha que vai vender, né? Agora, o que é a educação? E qual que é o processo educativo? Você consegue ensinar um cachorro, um gato a dar descarga? Procura na internet, você vai ver. Aquilo é um treinamento, é uma forma de adestramento. Você está falando assim, não dar a descarga, um exemplo que eu peguei, vai lhe causar dor, vai lhe causar alegria se você fizer, ou dor se você não fizer, né? E o outro ele entender e transformar aquilo num hábito. Ele vai fazer aquilo porque é bom, ele vai escovar os dentes todos os dias porque é bom, ele busca o bem.
Os Exato. hábitos são, os hábitos são é a busca do bem. Esse ponto é fundamental, quer dizer, ensinar a criança a buscar o bem. Mas isso somente será possível se os pais tiverem a mesma consciência de que o que eles fazem em vida tem por finalidade alcançar o bem. E aí o filho vai ter que viver isso, ele vai ter que viver isso com os pais. Porque essa é a experiência do pai. Thaís colocou aqui um comentário dizendo é igual adestrar um cachorro. É verdade, porque quando o Maurício estava falando sobre a coisa dos truques, a primeira coisa que me veio em mente foram minhas aulas de psicologia experimental no biotério, quando eu pegava as gaiolinhas de Skinner e ia condicionar ratos a beber água. O que era que acontecia? A gente recebia um ratinho que vinha do biotério, que vinha do departamento de farmácia, colocava na gaiolinha de Skinner e tinha um determinado tempo e uma determinada quantidade de estímulo para estar ali quantificando, para que aquele rato começasse a tomar água sozinho naquela gaiolinha. Por isso o nome é gaiola de Skinner, em função de um behaviorista importante, né? O behaviorista, que é o Bruce Skinner, que ele trabalhava exatamente nessa perspectiva de condicionamento do comportamento, que já vem lá dos reflexologistas russos, como exemplo de Ivan Petrovich Pavlov, né? O conhecido Pavlov que condicionava comportamento de cães. Mas nós não somos cães, nós não somos ratos. Nós não temos que ser tratados por condicionamento. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente não somos cães, mas o que o cão tem na mente dele, a gente tem na nossa. E qual que é o problema disso? É que funciona. Isso. Se você usar esses truques, eles vão funcionar. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não está educando o seu filho, você está treinando ele, você está adestrando ele. Ah, pô, que exagero. É fato isso, né? Se você pegar essas obras que o doutor falou aqui, ler o trabalho de Pavlov, ler o trabalho de Skinner, ler o trabalho do Sargan e outros que seguiram depois, analisando esses trabalhos deles, você está criando um adestramento. É bem diferente de você ensinar a criança a dar descarga por um reflexo condicionado, levar um tapa na cabeça, levar uma bronca ou um elogio, é a mesma coisa, né? Você está condicionando o estímulo e você está ensinando, atribuindo aquilo a uma virtude, a um motivo, né? A uma razão de ser, né? A cuidar da higiene, da saúde, da família, enfim. Pois é, Maurício, é interessante porque o processo de educação, ele é um processo muito conflituoso. Ele é um processo muito conflitivo, ele vive do conflito. É diferente, por exemplo, do condicionamento do comportamento, que não passa por conflito nenhum. É estímulo e resposta. O ambiente dá o estímulo e você responde automaticamente. O raciocínio era exatamente esse, e que não passava pelo crivo da reflexão, não passava pelo crivo da consciência. Era simplesmente uma relação de arco-reflexo, como acontece nos processos neuronais. Então, como você disse, o que os animais têm, o cachorro, o gato, os outros animais têm, nós também temos. E funciona. Só que aí a grande questão é, nós vamos nos equiparar aos outros animais ou vamos ter, de fato, uma postura humana? Exatamente, exatamente isso. E tem gente que discute, puxa, mas tem muito, inclusive, né, vou falar que tem muito RH que fala sobre isso. Não, é melhor você dar uma recompensa do que dar uma punição para os seus funcionários. Então, olha, você está tratando as crianças como animais e os funcionários como animais. E não estou exagerando. Essa teoria veio do trato de cachorros, cães e ratos de laboratório, não foi outra coisa. Isso não veio de escolas, veio de laboratório, né? E o pessoal, na verdade, está discutindo, é melhor punir ou é melhor recompensar? Ora, você está falando de duas técnicas de adestramento. De adestramento, exatamente. São técnicas de adestramento. Eu até, na minha ingenuidade, quando eu comecei essa história de estudar educação, muitos anos atrás, eu dizia que eu aprendi técnicas de criar filho num guia que eu, não sei porque cargas d'água, tinha um guia de treinamento de papagaio.
E aquilo, eu olhei aquilo, achei aquilo extremamente similar aos livros de educação. Eu falava, gente, é melhor ler esse livro de papagaio, é muito prático, é a mesma coisa. Criar filho é igual criar um papagaio. E depois eu fui entender que de fato ali funciona, e o problema é que funciona. Mas, enfim, não chamem isso de educação, por favor. Não. Super Não. Nanny. Super Nanny usava inúmeras técnicas, usa inúmeras técnicas, né? Agora, aquilo lá, eu acho que é até legal que você trouxe esse assunto, não sei o nome aqui, lá. Esse tema da Super Nanny é uma coisa que eu refletia muito sobre isso, porque aquele cenário era um cenário bem diferente, era uma família que já estava num caos tão grande que eu me pergunto se usar... Eu diria que qualquer técnica ali que tirasse daquele clima tão absurdo, talvez fosse benéfica para sair daquele conflito inicial. Mas depois você vai ter que colocar a educação ali no meio. Sim. Então, não adianta, não dá para ficar só nisso. É quase que uma postura profilática no sentido de evitar o mal maior. Evitar que aquele mal-estar se continue, se perpetue. Você vai lá, faz essa Sim. intervenção imediata, mas depois é necessário... Exatamente. Sim, me veio em mente agora, e eu lembrei, quando a gente... Claro, existem etapas, a gente não pode se aprofundar nisso, porque não é o tema da live, mas quando a gente está tratando de drogaditos, uma das primeiras coisas que a gente procura fazer é tirá-lo imediatamente daquela relação de dependência total com a substância, né? E, Perfeito. às vezes, as técnicas comportamentais e cognitivistas ajudam muito nesse processo. Mas Com certeza, né? se somente ficar nelas, Exatamente. o paciente não evolui, porque Tem a gente que... tensão é muito grande. Perfeito. Eu concordo 100%. Inclusive, né, essas técnicas são necessárias para trazer alguma resposta rápida. Às vezes você precisa de uma resposta rápida. Então você pergunta assim, você é a favor de gritar e bater nas crianças? Claro que não, mas se o seu filho está enfiando um negócio na tomada, você vai falar, veja bem, meu filhinho, você tem que gritar e falar, não, cuidado, tira daí, né? É imediato, você precisa da resposta imediata. Tem situações que a resposta imediata, ela não é só desejada, como ela é imprescindível que aconteça de forma imediata. Então, às vezes, a criança puxa ela aí, se machuca, às vezes você empurra ela para não ser atropelada. Puxa, você machucou a criança no empurrão, mas ela teria sido atropelada. Então, claro, um exemplo totalmente extremo, mas existem ocasiões, eu não sou contra essas técnicas serem utilizadas, porém, não utilizar isso como um meio principal de educação. Não dá para chamar isso de educação. Exatamente. Porque o meio principal, a gente meio que está chegando ao longo da nossa conversa, a gente está chegando a algumas conclusões, onde uma delas é que o meio fundamental para um processo de elaboração de paz e de desenvolvimento de uma família é a capacidade de enfrentar e suportar os conflitos. E a educação na família é uma experiência de conflito. É uma experiência conflitiva. Não tem para onde correr. E é importante a gente tratar e lidar, principalmente a partir de nós mesmos, que somos pais e mães, e lidar conosco esses conflitos, né, para que, em sendo resolvidos principalmente em nós, a gente possa conduzir da melhor maneira possível com nossos filhos. Porque existe uma coisa importante que é o seguinte, muito do que a gente viveu e aprendeu, a gente hoje está tendo que fazer reparações importantes porque a gente está percebendo que deu errado. Muitas coisas precisam ser revistas em nós, né? A dosagem de como vamos aplicar determinadas práticas e condutas que a gente entendia como sendo uma coisa principal e fundamental na educação e que hoje a gente vê que não é interessante. Mas o despertar dessa consciência que você está trazendo. Então, ter essa capacidade de fazer frente ao conflito, podendo suportá-lo, podendo sustentá-lo, é importantíssimo. Com certeza. Sim. Uma coisa que eu recomendo até nesse jogo aqui, que eu coloco como uma coisa principal,
o diálogo. Parece uma coisa tão idiota, né? Mas é conversar. Tem gente que não conversa com os próprios filhos, né? Não conversa. Então, voltando lá ao exemplo, lavar a mão depois que chega da rua, né? Aquilo pode ser conversado no fim do dia. Não precisa ser feito imediatamente também, senão você transforma o dia da criança numa espécie de vigilância constante. Tem coisa que tudo bem, deixa rolar, dá um lembrete, no final do dia esse produto aqui faz exatamente isso. O que eu recomendo aqui? Seleciona os hábitos que você quer trabalhar com seus filhos, que você considera fundamentais ali naquela idade, naquele período, naquela época, e trata com eles no final do dia, senta e conversa. Às vezes você chega para a criança e dá uma bronca nela, porque ela fez determinada coisa que você não queria. Ou achou errado, ou deixou de fazer alguma coisa que você pediu, mas será que você conversar com ela e perguntar por que você fez isso? Tem gente que acha isso absurdo, né? Não, a criança tem que mandar, tem que obedecer, mas, de novo, isso não é educação, né? Colocar uma pessoa sobre obediência total não é educação. Não dá para fazer isso. Educação é justamente criar esse meio do caminho aí, puxar a criança, fazer com que ela cresça. E para ela crescer, ela tem que entender o que está acontecendo. E às vezes a gente tem que entender o mundo dela. Entender, assim, por que ela deixou de fazer certa coisa, por que ela fez aquilo daquela forma. Às vezes, meus filhos fazem coisas... Nossa, de onde ele tirou essa ideia de fazer essa besteira? Se pergunta, o que aconteceu? Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Nessa idade pequena, esses pequenininhos, eles têm impulsos que eles mesmos não entendem, eles estão lidando, eles estão descobrindo o mundo, né? O bebezinho está ali descobrindo onde acaba o dedo, onde começa o brinquedo, onde começa o mundo, mas aos poucos ele está ali lidando com as emoções, tendo oscilações de hormônio, a imaginação ali se mistura com a realidade, aquilo é uma bagunça, né? Às vezes meu filho faz um negócio e fala, eu não eduquei essa criança, de repente você pergunta, por que você fez isso? Eu não sei. Ou por que você fez tal coisa? Eu tive sei lá, aconteceu tal coisa e por isso eu não fiz aquilo que você me pediu. Às vezes é simplesmente o diálogo. Então, por que eu estou falando isso, né? Minha recomendação para quem está educando as crianças, enfim, é sempre a seguinte, tenha uma estratégia, né? Não tome, se você está com emoção muito, muito alta, você já deixou passar o momento de resolver o problema. Então, se você ficou muito nervoso com o teu filho em um determinado momento, muito provavelmente aquilo não começou ali, já começou antes, e aquilo que a gente vinha falando, talvez você devesse ter feito uma intervenção antes. Então, não deixar o impulso tomar. Então, se a criança está agindo por impulso e você também, que exemplo você está dando? Então, tenha sempre o controle de falar com a criança de forma calma antes de você explodir. Porque a gente vai explodir. O doutor é quem sabe, né? Quantas pessoas não se arrependem de atos impulsivos, né? Às vezes violentos, às vezes não precisa ser violento para ser traumático, às vezes já adulto, quanto mais uma criança. Pois é, então às vezes a gente trata uma criança de uma forma impulsiva, aquilo marca nossas crianças, aquilo fica na memória, né, delas. Então, sempre bom tratar antes de que aquilo seja um impulso. O pessoal comentando aqui, vamos ver. Sim, a minha esposa está aqui participando. Sim, às vezes a criança tem uma explicação que para ela faz sentido. Sim. Ela tem uma visão de mundo muito restrita. O nosso trabalho é justamente expandir isso daí. Às vezes a criança fala assim, não, eu fiz isso por causa disso. E você mostra o contexto. Mostrar como aquilo prejudicou eventualmente outra criança, prejudicou a dinâmica da casa, dá esse contexto dia a dia, não é de uma hora para outra. É verdade. Ô Maurício, você começou a live apresentando esse jogo, né? esse recurso lúdico, né? E veja só, a gente, claro, nós temos ainda 10 minutos de live, mas eu penso que dá para a gente tocar nesse assunto com a importância que ele merece para gerenciamento desses conflitos. É o brincar. Com certeza. Porque a experiência do brincar, ela é uma experiência transitória, uma experiência transicional. É o que o Winnicott chama de espaço potencial, experiência transicional.
Sim, Porque sim. Ele fala exatamente muito sobre isso, né? ele dá as condições para que você possa, entre a fantasia e a realidade, entre o trauma e a reparação desse trauma, você possa fazer operações psíquicas ali naquela zona, que não é um território. Porque Aham. qual a diferença da zona de um território? O território tem é delineado, ele tem definições. Uhum. A zona não tem definição, está ali um pouco que tá um pouco não, está muito embaraçado, embaralhado ali. E o brincar oferece essas condições. Então, no lúdico, no brincar, você pode fazer esses processos de transição, que fundamentalmente é a ferramenta principal, tanto para o amadurecimento quanto para a educação. E isso, por que isso é importante acontecer na família? Por que é importante as famílias brincarem com seus filhos? Porque eles vão encontrar meios e recursos para gerenciar seus conflitos, Com para certeza, serem sim. criativos, principalmente a questão da criatividade, de criar as condições Uhum. para que esses Isso é, conflitos e malestares sejam gerenciados. dá para fazer um bate-papo só sobre isso. Esse tema realmente é fundamental, né? A gente, inclusive, tem que tratar a brincadeira das crianças como algo sério. Eu falo, brincar é coisa séria. Brincar é coisa séria, é muito Aquilo é sério. extremamente sério para a criança. Você interromper uma brincadeira de uma criança que está imersa ali, né? Videogame não, esquece videogame, porque aquilo lá não está imersa, ela está em transe hipnótico profundo. Exato. Não é, e não estou exagerando. Se você medir o cérebro da criança, ela está equivalente a um transe hipnótico. É fato isso, né? Então, estou falando de brincar ali com os brinquedos, inventando brincadeira, inventando personagem, dinâmica dos personagens. Você aí, com muito mais propriedade que eu, pode confirmar que tem muitos psicólogos que observam a criança brincando, ou, por exemplo, tem um teste, né? Você deve saber isso perfeitamente. Pede para a criança botar o bonequinho para dormir, e você vai descobrir se a criança tem problema na família. Pede para a criança brincar, criar uma historinha com os bonecos, você vai descobrir como ela é tratada em casa, né? Exatamente. Ou seja, ela está simulando ali, simulando e lidando com as emoções que estão surgindo ali da brincadeira, e aquilo passa a fazer sentido, e quando ela faz sentido, ela domina aquilo de certa forma. Então, a brincadeira, ela está dominando as emoções. E tem que tomar muito cuidado com essa coisa. Vamos brincar com as crianças. É fundamental, eu concordo 100%. Senta ali e brinca com as crianças. Só que agora, cuidado para não controlar a brincadeira. A gente já controla tudo das crianças, né? Vai para a escola na hora que tem que ser, já senta ali, fica quieta, hora do recreio, hora de comer, hora disso, hora disso, hora disso. A brincadeira, ela tem uma determinada forma correta para fazer bem. Se você sentar ali e falar, brincadeira hoje vai ser assim, 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 uma gincana, puxa, mas está todo mundo se divertindo. É verdade, mas você não está estimulando o que você está falando aqui desse brincar. Ele De não vai brincar acontecer. criativo. O brincar criativo, ele muitas vezes está associado ao tédio. A criança tem que sentir um pouco de tédio, depois aquilo vai despertar a Isso. criatividade. Nenhuma criança suporta o tédio. Elas vão brincar de alguma coisa, elas vão inventar uma brincadeira, vão inventar uma discussão, às vezes, com o irmão ali, meio que uma forma de... Faz parte desse brincar, dessa simulação das emoções na cabeça delas, né? O brincar ele é interessante e ele se diferencia do jogo, porque o jogo tem regras. Perfeitamente. O brincar é livre. Exatamente. O brincar tem esse elemento de criatividade em que, por mais que você... E acontece uma coisa interessante, que é o seguinte. Mesmo que você proponha um jogo, dependendo da capacidade criativa da criança ou das crianças que estejam ali, por exemplo, elas vão começar a alterar as regras. Para que aquelas regras elas possam abarcar as especificidades e necessidades daquelas crianças no ato do brincar. É verdade. Eles vão criar as condições para que uma regra ou outra regra seja modificada, mas não para transgredir a regra. Isso é um lance interessante. Não é por uma perspectiva de transgressão. É numa perspectiva de gerenciamento das necessidades que estão surgindo ali. De conflitos, é quase que uma habilidade de negociação ali, né? Elas estão negociando entre elas uma forma de equilibrar, deixar aquilo mais justo, né?
Pode Exatamente. ser, pode parecer bem conflituoso, né, entre as crianças, mas ali elas estão aprendendo, né, a lidar com muitas coisas. Né? Elas estão aprendendo a realizar a paz. Uhum. A realização, tornar real a paz, quando ela se depara com uma situação de conflito e ela maneja aquele conflito numa brincadeira. Elas podem até chegar e dizer assim: ah, mas aqui é uma brincadeira. Aqui na brincadeira a gente pode. E aí, essa coisa de que na brincadeira a gente pode, como algo que no primeiro momento seja da permissividade, mas na verdade, naquele ato de brincar, está sendo uma necessidade para, por exemplo, fazer escoar uma falha, um trauma, uma dificuldade, e ali Com você se certeza. permite. E, claro, é como você muito bem colocou, a gente não pode estar dominando, controlando uma brincadeira de crianças, né? Mas a gente pode estar ali observando, assistindo, no sentido tanto de assistir como espectador, como também de assistir dando assistência, para que aquele brincar ele possa existir, possa ser possível e possa operar como um recurso, como um meio de contenção desses conflitos e promoção de paz. Com certeza. Tem até, isso pode... do doutorado. Essa condição de brincar é tema para uma conversa inteira, né? Como eu comentei, né? Isso aí é fundamental. Saber, inclusive, respeitar esse espaço, respeitar as emoções que saem dali, né? Quais são as condições, que tipo de brinquedo você pode pôr ali para estimular um pouco mais, enfim, isso é bem interessante, né? Hoje as crianças nem isso elas têm. Né? O momento de tédio, ele acaba sendo preenchido com eletrônicos, com estímulos extremamente poderosos, né? E tem um detalhe, né? Eu falei de gato antes, né? Mas eu vou fazer mais uma analogia com os animais aí, que é o seguinte, né? Uma das características que você pode... Aliás, uma coisa que acontece entre os animais para diferenciar os menos inteligentes dos mais inteligentes, a gente se coloca aqui no eixo dos mais inteligentes, obviamente, é a quantidade de brincadeira que eles fazem ao longo da infância. Então, um gato, ele brinca muito. Então, ele acaba sendo mais inteligente do que espécies que brincam menos. O ser humano, ele acaba sendo o mais inteligente porque ele tem infância mais longa, ele tem mais oportunidade de conviver com o lúdico, com a brincadeira, com a fantasia. Né? E justamente esse contato com a fantasia tão intenso é o que permite depois melhor compreensão da realidade. Então, a brincadeira é muito mais ali do que uns bonequinhos no chão, né? E tem que ocorrer. Essa brincadeira tem que ocorrer. Não adianta botar na televisão, não adianta falar assim, ah, mas ele está vendo um desenho tão colorido, tão cheio de imaginação. Tem imaginação uma ova, porque aquilo é imaginação inserida, não é imaginação criada, né? Criada. Ela está absorvendo. Exatamente. Não é ela tem que criar a situação. Tem que criar, tem que vir dela. É aí que ela vai entender. Porque ela vai somar todos os estímulos que ela está recebendo, no lar, na escola, no ambiente que ela está ali convivendo, e ela vai compactar aquilo numa brincadeira. Né? Até a gente pode tratar disso eventualmente um dia, falando de como que... por que as crianças ouvem a mesma história várias vezes e de repente elas cansam? Né? Porque se alguém souber aí, comenta aí, vamos interagir um pouquinho aí, galera. Mas por que as crianças simplesmente, de um dia para o outro, não gostam mais? Vê 200 vezes o mesmo filme, 200 vezes o mesmo livro, de repente, quero outro. O que aconteceu ali? Como eu falei, eu gosto de entender o processo mental. Qual é o processo mental que gerava tanto interesse e de repente foi desligado? Né? Tudo isso tem a ver com brincar. Basicamente acabou o estímulo. Aquilo lá, ela esgotou as possibilidades de criação com aquele conteúdo. E ela precisa de outro. Mas às vezes você vê quanto ela consegue criar na cabeça dele com um só estímulo, um só livrinho. Então isso é fundamental. E ao mesmo tempo, ela conseguiu processar e integrar aquela informação dentro dela. Exatamente. Ela fez uma contenção daquilo e uma vez contido, pronto, internalizou e aquilo ali já começa a fazer parte da interioridade dela. E aí ela precisa de uma história nova. Tem textos que explicam exatamente isso. É muito legal, é muito interessante, porque a gente passa a entender um pouquinho o mundo das crianças ali, né? Então, isso é uma coisa fundamental também, eu diria, nessa questão, voltando lá para o tema da nossa conversa, que é conflito, né? Entender o mundo da criança. As crianças não são mini adultos,
elas são crianças, elas são diferentes de nós em todos os aspectos, né? Exceto o que, enfim, você está formando um adulto. Mas, assim, tem que entender as limitações, tem que entender o tanto que ela pode absorver num dia, né? Quanto que ela aprende de fato em um dia. Tem que entender tudo isso. É muito complexo, é muito mais difícil do que parece. Né? Inclusive, educar uma criança... Vamos ter que fazer outra live. Bom, eu estou à disposição aqui. Para tratar sobre brincar, porque de fato brincar se você quiser, a gente combina, eu pego alguns livros aqui, que eu não sei porque eu nunca acho as coisas que eu quero aqui, apesar de estar organizado. Mas eu separo algumas coisas, eu sei que o pessoal gosta de referência de livro, para que aquilo lá também, né, tem que ser absorvido com calma. Né? Tem milhares de indicações aqui legais. Tratando disso, especialmente, né? É verdade. Ô Maurício, nós já estamos com 60 minutos de live. Tá ótimo. E eu não vou mais tomar o teu precioso tempo, até porque... Imagina, eu estou à disposição. Eu fico muito, muito agradecido mais uma vez por essa oportunidade, por esse momento, que com certeza será o primeiro de muitos outros. Já temos até alguns apontamentos de próximas lives. Né? Legal, ótimo. E assim, o que precisar também, eu vou estar sempre à disposição, Maurício. Muito obrigado mesmo. Legal, eu agradeço. Eu também digo mesmo, fico à disposição. Quem tiver interesse aí, vai atrás desse jogo dos hábitos que eu falei. Se quiser ver um pouquinho aí da minha forma de pensar a educação, eu tenho um canal lá no Medium com vários textos, enfim. Então, quiser entrar em contato, fazer pergunta, estou à disposição. Eu estou aqui para isso. E doutor Rodrigo, precisando de mim, se eu puder ajudar, me liga aqui, estou à disposição. Vai sempre, vai continuar sempre. Muito obrigado mesmo. Legal. Nos encontramos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Com certeza. Abraço, boa noite para o pessoal que está aqui com a gente. Valeu. Pessoal, boa noite, tudo de bom. Valeu, um abraço. Tchau, Pedro. Abraço.